Quando o senhor dá nome à empresa Gerenciamento de Resíduos, isso significa reciclagem ou só enterramento? E gostaria de reforçar a pergunta: de onde virão as outras 700 toneladas dias? De outros estados, de outros países? Eu gostaria que o senhor me respondesse. A característica principal é a localização. Então, o empreendimento ele é proposto para receber os resíduos aqui gerados na região. Marília já tem o seu ponto. São José do Rio Preto já tem outro ponto. Tanto é que os resíduos hoje, o lixo hoje gerado aqui está viajando 180 quilômetros. O que nós queremos é que ele não viaje tanto. Isso de uma forma ambientalista, que é o que diz o conceito, e principalmente prestigiado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se tornem centros regionais para o recebimento de resíduo. E as 1.000 toneladas... O seu centro de gerenciamento vai fazer alguma reciclagem desse lixo? Desse lixo, sim. Dentro do processo, do lixo que sai do domicílio, da sua casa, para o aterro sanitário, não. Até porque é impedido que isso se faça dentro do aterro sanitário, manipulação. Agora, por que Araçatuba? Porque Araçatuba ela tem na sociedade algumas cooperativas já implantadas que vêm fazendo essa triagem. Portanto, é uma questão de educação também. Dentro de casa, a gente vai ter que fazer o que a indústria faz, separar e o rejeito final. A responsabilidade para o município e para as indústrias. Ela não joga. Ela não. Mais uma outra. Gostaria que o senhor fosse muito claro para nós. O município de Araçatuba vai receber lixo de indústrias de outros estados, como acontece no CGR Guatapará, onde vocês estão recebendo resíduos do Friboi de Minas, do Friboi de Goiás. Eu quero saber se isso vai acontecer aqui em Araçatuba e gostaria que o senhor fosse muito objetivo na resposta. Sim ou não? Não necessariamente, porque ela só vai receber, ela está sendo implantada para receber os resíduos da região. Agora, se tiver um potencial, uma empresa que precisa fazer a disposição adequada dos seus resíduos, que está em outro estado, em outro município, desde que seja aprovado pelo órgão ambiental, que é a CETESB, e o local for apto para receber aquele resíduo naquelas condições, ele vai receber, ele não está impedido de receber. Só reafirmando. As questões de recebimento e... Existe uma diferença de 700 e poucas toneladas que vão completar o seu empreendimento, que não são produzidos na nossa região. Está no seu relatório. Então, a pergunta é essa: de onde virão as outras 700 toneladas que não são produzidos nos 31 municípios da nossa região? Da indústria e dos municípios da região de Araçatuba. É proposto de governo de Araçatuba. Eu gostaria de complementar que um estudo de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, sempre leva em consideração o pior cenário. Ou seja, qual seria a capacidade máxima desse empreendimento em receber resíduos? Essa estimativa de 1.000 toneladas dia, ela contempla resíduos domiciliares, resíduos de serviço de saúde, o lixo hospitalar, o lixo domiciliar. Vou contestar a tua explicação. Tudo bem, você tem todo o direito de contestar. 1.510 toneladas dia. 1.000 residencial e industrial, 500 toneladas dia da construção civil e 10 toneladas dia de lixos da saúde. Então, eu estou me referindo ao lixo da residencial e lixo da indústria. Sim, então, como eu estava tentando te explicar e você me cortou, é o seguinte: o estudo de impacto ambiental sempre leva em consideração o pior cenário, ou seja, qual a situação mais desfavorável para se avaliar que impacto decorre dessa atividade. E esses 1.000 toneladas dia foram considerados os municípios da região de Araçatuba, da região de governo de Araçatuba, ao longo da vida útil do empreendimento estabelecido em 20 anos, ou seja, levando em consideração o aumento da população ao longo do tempo. Então, é com base nisso que se chegou a essa estimativa. A minha pergunta, eu vou me ater somente à parte técnica, como eu expliquei antes, eu tenho que conhecer um pouco mais e também estou curioso de saber o que... Paulo, deixa eu aproveitar, antes disso aí, até fazer uma pergunta. Você morou, acho que nos Estados Unidos, próximo a um lixão, foi? Era lixão ou era um centro? Não, era um aterro, era um landfill, que é um aterro controlado, isso na década de 80, e ele já era antigo, tá? Você entender como diferença de civilização. E como que era? Não, ele cheirava mal, era um aterro à moda antiga,
Ele tinha revestimento, ele tinha drenagem, ele tinha recuperação, mas não tinha tratamento de gás, não tinha queima de gás. E juntava todo tipo de Gerir pessoas. E essa é uma preocupação. Isso foi em 87, 88. Esse aterro já foi fechado, já foi aterrado, já não existe mais, mas gerava dor de cabeça, pessoas. E essa é uma preocupação. E esse, inclusive, é o ponto de uma das perguntas que eu tenho. O que o teu projeto vai contemplar em termos de mitigação, diminuição, controle da emanação de gás, de metano? Se vai ter queima do metano, se vocês vão ter algum tipo de aproveitamento para cogeração, se vai ter proposta de crédito do carbono ou não, ou se vai deixar o gás emanar e criar todo esse mau cheiro na região que atrai animais. Essa é a primeira pergunta. A segunda, primeiro, em relação ao gás, você sabe exatamente a preocupação que tem. A segunda, que é o outro derivado do chorume, do lixão, do tratamento de lixo, que é o chorume. O que o projeto contempla em termos de tratamento de chorume, que em outra experiência que eu tive em Bogotá, que inclusive acho que a Vega é participante desse aterro em Bogotá, Mondoñedo, e eles, sistema fechado, circuito fechado, não sai 1 litro de chorume fora do aterro. Ele é todo tratado dentro do aterro. E eu participei e fiz um projeto ali dentro, de recuperação e tratamento biológico desse chorume. Então eu sei que é possível se tratar o chorume dentro do aterro sanitário sem tirar 1 litro fora. Tá? Tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Ele é reaproveitado. Obviamente você tem toda uma infraestrutura, piscina, tratamento. Eles terminam o processo com um sistema de osmose reversa, que é caríssimo. Um sistema alemão caríssimo, é por isso que eu estava lá, para tentar diminuir esse impacto de saturamento das membranas, para que não ficasse tão caro. Então eu queria saber qual é a proposta de vocês em termos de tratamento do chorume, se vão transportar chorume, que eu vi aqui, tive no aterro de Bauru, ele pega o chorume e manda para Monte Alto, umas coisas absurdas, né? Então você tem o risco do caminho, do transporte, e eu sei que é viável, possível e economicamente viável você tratar o chorume dentro da tua área. Eu queria saber o que está contemplado quanto a esse aspecto. Gás e chorume. São os 2 pontos que me interessam saber. Bom, a questão dos gases é proposto a queima dos gases hoje da forma da concepção. Nós vamos responder isso em 2 partes, né? A minha parte eu responderia sobre as alternativas tecnológicas e o Alexandre vai falar sobre os impactos das alternativas escolhidas. Então, dentro das alternativas que nós temos aí dispostas hoje, né, no mercado brasileiro, lembrando, a gente está no Brasil numa série evolutiva que a empresa já tem a expertise de fazer há 10 anos e o que vem fazendo. Então, nós somos uma das primeiras empresas no Brasil a utilizar do crédito de carbono. O que é crédito de carbono? Crédito de carbono nada mais é que um fomento, algo que criou-se daquele que polui muito, para que este polua menos, ele não tenha a inviabilidade financeira do negócio, para que ele faça, para que se reduza. Então, é um aspecto que acaba, claro. Vocês têm se creditado disso, porque eu ouvi, estava conversando com o Carlos, que houve um momento, um boom do crédito do carbono, depois pouca gente passou a acreditar nisso mais, uma vez que os Estados Unidos e a China pularam fora, nunca assinaram o Tratado de Kyoto, então isso perdeu muita credibilidade. Vocês têm tido resposta prática, econômica, em função do que adquirem em crédito de carbono? Então, daí a resposta não é prática e econômica, é prejuízo, né? Porque o crédito, quando a gente pensa, que como fomento para que a gente faça aqui nos países em desenvolvimento algo que eles deveriam fazer lá, eles deveriam nos pagar aqui. Então, é só por isso, né? Então, quando a gente pensa numa unidade de crédito de carbono, ninguém ganha dinheiro com isso. Isso não, é um fomento de fora, né? Então, todo o protocolo de Kyoto ele vem para que os países em desenvolvimento e principalmente as empresas brasileiras banquem para que elas sejam ressarcidas daquele investimento através do que se criou do mecanismo de desenvolvimento limpo, do crédito de carbono. Então, eu como empresário, né, não eu, mas a indústria, né, como a indústria ela investe para se ressarcir ao longo dos anos com a geração dos créditos daquele investimento. Então, esse é o primeiro ponto, é uma das alternativas. As outras alternativas, é proposto a queima no empreendimento. É proposto. O que pode acontecer? Além da queima, porque hoje o gás a gente sabe que é um insumo para qualquer tipo de atividade, pois dele pode ser gerada energia. Então pode haver um tratamento. Elucidativo aqui, aí você sabe bem disso, você
mais ainda, o gás metano, que é gerado normalmente pelo lixo, ele é 21 vezes mais contaminante que o dióxido de carbono, que é o gás queimado. Tá? Então, o metano, se não queimado, ele é 21 vezes mais poluente e afeta... Mais impactante. Para a camada do efeito estufa. Se a gente pensar em tamanho, seria jogar uma bexigona e uma bexiguinha de 21 vezes menor. Então, é claro que a bexigona vai acabar tornando esse efeito estufa. Então, o compromisso ambiental da empresa, ele prevalece. Haverá queima. Haverá queima nesse primeiro momento. No segundo momento, o que pode ser feito? Não vai ter cheiro de ovo podre subindo no chão. Não, a proposta não, mas não é só esta a forma de mitigar os efeitos da emanação dos gases, né? Primeiro, uma compactação do solo adequada, a drenagem de base também adequada, que é por onde é instalada a drenagem vertical, né? Então nós temos a horizontal e dela a vertical, que é por onde preferencialmente os gases sairão, e a partir daí a queima. Então essa é uma das alternativas que é proposta no estudo. A segunda delas é fazer uma captação ativa, uma central para você controlar, monitorar e obter o crédito. Que a questão do mercado de crédito de carbono é uma questão que varia, e uma segunda alternativa. A terceira alternativa é utilizar desse gás que ele tem na sua composição entre 50% e 60% de metano, torná-lo mais rico, próximo a 98%, 90% a 100%, de 95% a 100%, para que ele seja distribuído na rede e dele seja utilizado como gás, o consumo aí que a gente conhece, ou mesmo dentro do empreendimento para que ele gere energia. Então todas essas alternativas hoje elas são de conhecimento e domínio da empresa, né? Então não há uma proposta de tentar fazer aqui algo que nunca fez, não. Todas essas nós temos nos diversos empreendimentos de alguma forma sendo aplicada, e nós estamos desenvolvendo também a nossa própria tecnologia para isso. E a partir daí, a sua primeira pergunta em relação ao odor. O odor ele é de alguma forma algo que a empresa precisa ter como insumo. Ela enxerga dessa forma, e para reduzir os seus custos operacionais também, né? Porque o empreendimento desse demanda investimento contínuo, para a cobertura do resíduo, para a implantação das mantas, para pagar os funcionários, para aquisição de áreas, enfim. É um insumo visto pela empresa, e isso ela não descarta, ela já sabe e conhece que isso é importante para ela. Na questão do chorume, o tratamento interno, ainda nós temos as ressalvas, porque, como a gente sabe de Bogotá mesmo, que você colocou hoje, nós temos montanhas de gelatina, né? O Dona Juana, por exemplo, é um histórico disso. Tanto é que a empresa que o senhor citou, ela não está no Dona Juana, e quem está somos nós. Hoje assumimos uma outra empresa, de outro grupo, que deixou um passivo ambiental e deixou uma gelatina lá por recircular o resíduo, né? Então imagina, que se você tem da decomposição da matéria orgânica gás e água, você solta o gás, libera o gás e mantém a água, você vai tornar aquilo uma hora uma pasta mole, né? Vai virar uma pasta. Aquilo que era sólido vai se tornar mole. E como sustentar aquilo? Então, nós já conhecemos e sabemos que 100% de recirculação no aterro pode gerar instabilidade. Isso gera risco, geram outras despesas. Não é proposto a recirculação aqui no empreendimento. Como digo, um ingrediente que não é comparável com daqui, que é o clima. Bogotá está a 2.600 metros de altura e chove todo dia. Condições totalmente diversas. Então, e tanto é que você não sei se você viu lá, a montanha, um monte de lixo montanheiro é coberto com uma lona, para evitar, porque ela chove todo dia. Aqui não. E a temperatura, eles imaginavam que a decomposição seria muito menor, numa velocidade muito mais lenta do que na realidade é. A temperatura em Bogotá nunca passa de 24 graus. Perfeito. Aqui nós, é de 12 a 24 aqui nós vemos uma temperatura média, de acordo com os dados, muito superior. Alex, nós vamos abrir agora um espaço para os nossos telespectadores, internautas que estão participando aqui também. Uma delas é a vereadora Tiesa, que tem articulado na Câmara, inclusive, um movimento contrário à instalação desse novo empreendimento, haja vista algumas questões até políticas que ela, né, coloca da forma como a coisa vem sendo feita. Mas ela nos pergunta, ela nos assiste online aqui, está em São Paulo, lamenta não poder estar presente, mas ela nos pergunta a vocês, na verdade são 3 perguntas. Uma, por que Presidente Prudente não aceitou o empreendimento lá? 2,
Segunda, né? Qual é a estimativa de lucro da empresa, da S, do Grupo S, com essa... O que a cidade tem a ganhar, já que a geração de emprego é pequena, dentro do empreendimento? A terceira pergunta é: quais são os 31 municípios, se eles já assinaram o protocolo de intenções para utilizar esse aterro? Se já existe isso. E se sim, quem foi que fez as articulações com esses 31 municípios? Foi a empresa ou a prefeitura? Se a prefeitura participou? Essas são as perguntas da vereadora Tiesa. Eu vou pedir sua ajuda para me lembrando nas respostas das perguntas especificamente. Por que Prudente não aceitou? Prudente ainda a empresa sequer iniciou qualquer estudo ambiental para instalar um empreendimento lá. O Grupo Estre. O Grupo Estre. Certo. Então, eu não tenho essa resposta. A estimativa de lucro do grupo aqui com esse aterro no município? A estimativa de lucro, elas estão totalmente dissociadas à equipe de licenciamento, que é pela qual a gente responde e nós estamos aqui discutindo. Os lucros, o investimento, a forma de retorno, contratos, compromissos comerciais, não é a característica, não são os objetos da nossa demanda. As nossas estão eminentemente vinculadas às questões ambientais. Você sabe quem é responsável por essa área, para que a gente possa procurar? O próprio diretor que esteve aqui, eu creio que ele pode responder, talvez dentro dessa margem de alguns números, enfim, eu não tenho como trazer uma informação dessa, que elas estão bem longe. A gente tem o que a cidade, uma outra pergunta, o que a cidade tem a ganhar, já que a geração de emprego é pequena? Bom, os impactos positivos, iniciais, né? A partir do momento que, daqui 2 anos, onde vai ser levado o lixo e o resíduo industrial gerado aqui, o lixo industrial gerado aqui em Araçatuba? Para onde ele vai? Primeiro, o lixo industrial para onde vai? Hoje ele vai para Rio Preto. Vai para Rio Preto. Né? Viaja 100 e tantos quilômetros, quase 200 quilômetros. E o lixo municipal? Quantos quilômetros dá de Ribeirão até Guatapará? De Ribeirão a Guatapará, 35 quilômetros. Porque eu estava vendo no mapa, Guatapará é uma cidade bem pequena, que fica distante de cidades grandes. Talvez essa fosse uma alternativa viável aqui na região, né? Digo, o impacto econômico, por exemplo. Eu sei que tem cidades menores aqui que receberam, por exemplo, presídios, que para elas significou seria um impacto bastante, econômico significativo para eles. Será que esse viés se aplicaria em Araçatuba, por exemplo? Então, a questão é que a área escolhida naquele local, pelos estudos que foram feitos, foram dispensadas diversas outras áreas no entorno, inclusive em outros municípios, porque aquela se mostrou através de uma matriz, que aí eu peço até que o Alexandre me ajude nesse sentido, porque são aspectos que são relevantes na escolha da área. Não é simplesmente a localização dela. Também as características ambientais, a proximidade de centros de geração de resíduo, enfim, tudo isso acaba levando a um critério, baseado num critério, a escolha numa determinada área. Certo. Você sabe se já assinaram um protocolo de intenções? Essa questão é um empreendimento privado, também nem vão assinar, não vai existir, né? Toda contratação por parte do poder público tem a premissa de ser dependendo licitada. Do investimento, se investe já tendo em vista um certo consumo, uma certa demanda, né? Isso, simplesmente identificando a demanda. Num dado momento, esses municípios ou terão que estabelecer os seus polos, os seus pontos de disposição final, ou se adequar à lei federal, que ela diz informação de centros para recebimento desse tipo de resíduo. E é o que a gente está falando. Nós estamos indo junto com o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos e todas as outras ferramentas de controle ambiental. Antes do Ricardo Faganello, Ricardo, eu vou passar aqui a pergunta do Luiz Roberto Borges, ele é advogado, entrou em contato via telefone, para dizer que é contra, ele pretende entrar com uma medida judicial como cidadão, e ele pergunta, será próximo ao Rio Baguaçu? Porque se for, vai prejudicar o nosso abastecimento de água, ele conclui. O Roberto Ferreira da Silva Santos também, ele é engenheiro, ele pergunta, na página 10 do RIMA, fala que a qualidade do ar é boa, mas a CETESB mostra que Araçatuba é a 3ª pior cidade do estado em relação à qualidade do ar. Como chegaram, né, à conclusão no RIMA que o ar em Araçatuba é bom? Bem, a elaboração de um estudo como esse, ele leva em consideração dados da bibliografia. Em relação à qualidade do ar, essa classificação da qualidade do ar ela é estabelecida pelo próprio relatório elaborado pela CETESB.
E, portanto, os dados utilizados para chegar a essa conclusão, a fonte é a própria CETESB. O fato também, essa informação de que é a pior da região, né, como o cidadão ele coloca, na verdade não significa que a qualidade não seja boa. Existe um parâmetro, uma classificação estabelecida pela CETESB, e essa classificação da CETESB estabelece essa região como qualidade boa. Por isso que o EIA traz qualidade boa. A fonte é o próprio relatório da CETESB. Tá, agora que via na nossa página no Facebook, o Renato Gasparini pergunta sobre o aterro. Se caso ocorra um furo na lona que veda o aterro, vazará chorume 24 horas por dia. E como isso será sanado, né, um incidente desse porte? Se terá, né, como isso será sanado se na parte superior ela terá milhões de toneladas de lixo, né? Mais uma pergunta só para emendar nessa, do Rodrigo Andolfato, que ele pergunta qual é a receita financeira exata que o lixo de outras cidades trará para a empresa e quanto de imposto isso será contabilizado para a cidade. Isso pode, por exemplo, ser alguma conta proporcional com outras cidades onde já existam. Vocês têm esse número? Imposto é geração de ISS. Agora, a receita financeira, como eu disse, nós não estamos preparados e nem é o objeto do nosso foco de concentração falar sobre a parte financeira. Seria o Alberto também. Seria também. Agora, na questão ambiental, é bastante importante dizer que, por ser um aterro sanitário, ele segue uma norma brasileira, uma NBR, né, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em que determina procedimentos de segurança para a instalação dessa atividade. É claro que essa norma brasileira ela foi feita com base em comparação, inclusive dos Estados Unidos, normas europeias, e como é feito? Primeiro, uma compactação do solo natural, a chegar a um determinado coeficiente de permeabilidade, ou seja, para que você jogue uma água, um exemplo, né, jogue uma água, esse pingo d'água ele não seja absorvido, ele vai ficar praticamente impermeável. Por que eu digo praticamente? Porque é um coeficiente A1K, 10 a menos 7, enfim, é um número determinado por essa norma e ensaios são feitos, né, nesse processo de impermeabilização de base. Então, a primeira etapa do processo de impermeabilização de base é essa: a compactação do solo para atingir esse coeficiente determinado por normas técnicas. Uma vez feito isso, é colocado a manta de PAD, polietileno de alta densidade. Essa manta de polietileno de alta densidade, nós temos a garantia do fabricante que ela dura mais de 400 anos. Então, o que acontece? Então ela não vai degradar por 400 anos. Lembrando que esse empreendimento, ele receberá o resíduo com características do nosso lixo domiciliar. Então, não é nada que possa ser corrosivo, nada que possa ser infectante e nada que possa trazer algum mal à saúde pública, além daquele lixo que a gente conhece em casa. Portanto, vai ter essa camada de impermeabilização de 50 centímetros que não vai ser, ela vai dificultar ou vai praticamente impedir. Acima dela, uma camada impermeável, que é o polietileno de alta densidade, que tem a longevidade de 400 anos garantida pelo fabricante. E acima dessa camada, mais uma camada de proteção da manta de 50 centímetros. Essa camada ela serve exatamente para impedir qualquer ruptura, qualquer ação direta sobre a manta, para que ela venha a sofrer algum risco. Acima dessa manta é feita a drenagem, é colocada a drenagem de base, tipo espinha de peixe para a percolação do chorume, para que o chorume, o líquido gerado, tenha um caminhamento direcionado, e o vertical que eu coloquei. Portanto, além desses equipamentos, né, desse sistema de segurança, também a norma determina que se faça um monitoramento, e esse monitoramento não é somente ao longo da vida útil do empreendimento, não. Ele é obrigado que depois de encerrada a atividade, ou seja, daqui 20 anos, que é a previsão, por mais 20 anos a empresa ali permaneça obrigatoriamente, mantendo todas as questões de segurança, todos os equipamentos de segurança intactos através de monitoramentos. Então, eventualmente, se tiver, e não temos no histórico da empresa, é importante dizer isso também, ao longo da existência da empresa, nunca nós tivemos um indicador de contaminação, que isso é através da forma que os empreendimentos foram implantados. Então, a garantia é, primeiro, o sistema e a adoção da técnica internacionalmente reconhecida e aplicada. E, segundo,
também os aspectos de segurança e monitoramento. Complementar? Só complementando a questão da recirculação, essa prática ela é proibida no estado de São Paulo. A legislação hoje não permite a prática de recirculação do chorume. Então, não é prevista a recirculação do chorume, e só reforçando também que é por uma questão de estabilidade geotécnica, né? Como foi colocado, o aterro ele forma camadas, e para evitar qualquer risco de ruptura, escorregamento, tem que controlar a quantidade de líquido dentro do maciço de resíduos. Portanto, não há previsão nenhuma de recirculação de chorume. Qual o tratamento de chorume que vai ser implementado? Então, no empreendimento é proposto o armazenamento do chorume. O sistema de drenagem, como o Alex estava descrevendo, né, existe um sistema de drenagem na base do aterro, que leva para um sistema de armazenamento. E de lá ele é transportado para uma estação de tratamento devidamente licenciado que tem a tecnologia para tratar o chorume. Então, não haverá tratamento do chorume, em princípio, dentro do empreendimento. Havia aqui antes, com o tempo da Monte Azul, o chorume deles era mandado para sanear, lá na estação de tratamento de esgoto, e em troca a sanear mandava o lodo seco para o aterro sanitário. Só que o lodo seco nunca chegava tão seco como deveria, que é 14%, 16% de sequidade. Lá chegava com 22%, então começou a botar o lodo e começou a desmoronar. Então nunca teve um equilíbrio de esforço dele. Então a preocupação é essa, que você vai acabar tendo que mandar para sanear o teu chorume, e eles vão ter que querer uma moeda de troca, te mandar de volta o lodo deles. Não. O empreendimento, ele não está sendo licenciado para receber resíduo classe 1. Lodo de estação de tratamento de efluentes industriais é resíduo classe 1. Portanto, o CGR Araçatuba não está apto para receber esse tipo de lodo. Não tem. Não, se passar por uma calação, já não é. Então, mas aí se ele também, se ele for descaracterizado como classe 1, existe também a norma e um controle, como em outros empreendimentos do grupo, para o recebimento. Você não pode ter líquidos livres, né? Só para complementar, deixar seguir, para onde vai ser destinado esse chorume? Vai para uma estação de tratamento externa. Araçatuba? Não, Araçatuba não tem ainda uma estação de tratamento capaz de tratar esse efluente. O chorume, a princípio, irá para Jundiaí. Jundiaí? Isso. 500 quilômetros daqui. Bom, se o Petito me permitir, né, eu gostaria de complementar uma informação, uma pergunta que a Tiesa fez. Mas antes disso também, eu vou fazer uma observação, depois, possivelmente, outras pessoas vão discutir sobre isso. Eu acho que existe uma grande discrepância entre o que está nesse relatório e o que está sendo falado, né? As coisas não batem, desde volume, destinação de chorume, tratamento, recirculação, essa conversa toda. O nosso grupo, as entidades, estão extremamente preocupadas, e lógico, nós estamos aí trabalhando em todas as instâncias. Em uma delas, quer dizer, tem um lado político, né? Nós tivemos aí contato com vereadores, deputados, e terça-feira nós estivemos em São Paulo com o presidente da CETESB, que é o órgão que vai autorizar, se for o caso, esse empreendimento. E Gelsino, nós estávamos, eu, a Tiesa, o prefeito de Guararapes, o Beto Rebelato, que é o assessor parlamentar do nosso vereador, deputado, desculpe, onde estávamos manifestando a nossa preocupação por esse empreendimento e questionando alguns fatos, né? E o que a gente percebe é que o prefeito joga a responsabilidade desse empreendimento ou a existência desse empreendimento para a CETESB, né? Em contrapartida, a CETESB também afirmou categoricamente que esse empreendimento ou esse projeto está em andamento porque a prefeitura concedeu a certidão, né?
Se vocês puderem focalizar aqui, existe essa certidão que certifica o uso requerido do Centro de Gerenciamento de Resíduos é permitido para a área, devendo atender normas, está aqui, emitido pela Prefeitura. A Prefeitura concedeu ou autorizou esse empreendimento, sem o qual o projeto não estaria em andamento. Então, isso precisa ficar muito bem claro, quer dizer, quem é o poder público do município que deveria cuidar dos interesses da população que autorizou esse empreendimento. O prefeito municipal e sua equipe. E também contém algumas irregularidades nessa certidão. Então, a colocação do presidente da CETESB, sem essa certidão, o processo não estaria em andamento. Como ocorreu, deixa de pé, como ocorreu com o município de Presidente Prudente, onde o prefeito recusou a certidão. Eu presumo que a nossa vereadora esteja, vamos dizer, perguntando justamente isso, que o prefeito, o presidente da CETESB declarou que o município de Presidente Prudente se recusou a dar a certidão. Quer dizer, eu acredito que ele agiu, vamos dizer, de uma forma diferente do nosso prefeito, né? E que, vamos dizer, contrariando aí os nossos interesses. Então, eu acho que a gente precisa deixar bem claro, se porventura esse empreendimento vir a Araçatuba, a responsabilidade principal dela vai ser do prefeito municipal e da CETESB. CETESB por quê? Você vê uma certa simpatia, ou já existem projetos anteriores de regionalizar aí os aterros sanitários, né? Então, quer dizer, se porventura nós não conseguirmos nessa batalha, nessa guerra, derrubar a vinda desse empreendimento, podemos responsabilizar claramente esses dois órgãos, né, que deveriam cuidar dos nossos interesses.